Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Espero que tenham passado um ótimo dia, né? Quinta-feira, tá todo mundo já se preparando aí para o final de semana. Mas olha, não esqueça de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Façam as suas orações antes de sair de casa. Se entregue ao Senhor, tá bom? Se entregue ao Senhor, porque Ele muito mais fará pela sua vida, tá certo? E hoje eu vim dar continuidade àquele nosso estudo, que sempre estamos aqui juntos, né? Todas as noites, ou todas as tardes, ou todas as manhãs, a hora que você for ver essa gravação. Preste bem atenção. A bondade de Deus não se compara com nada. Ele é um ser misericordioso, um ser que está sempre fazendo o bem em todo o tempo de nossas vidas. Ele jamais deixa a gente no sofrimento durante muito tempo. Ele pode até permitir que aconteça o sofrimento, mas para te disciplinar, para te ensinar, para fazer você saber que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. E é através dele que nós aprendemos. O que importa nisso tudo é o amor divino do nosso Pai, a grandeza que Ele traz para a gente nesse legado de amor, que o amor ele tem que falar mais alto em todas as áreas de nossa vida, seja na área afetiva, né? Seja na área financeira, tudo que a gente fizer com amor, as nossas finanças crescem, né? No trabalho, por exemplo, você está trabalhando numa empresa, você tem que se dedicar, tem que fazer as coisas com amor, com carinho, para que você venha produzir e no final você receba a sua recompensa, porque você trabalhou, executou a sua função com amor, se deu talentosamente através do seu dom, daquilo que que Deus te deu desde quando você nasceu, tá certo? Então, Jesus é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de vida. Só Ele pode nos trazer o prazer de viver. Quando nós fazemos o bem, seja para alguém ou para nós próprios, né? Nós estamos tendo prazer na vida, porque o Senhor nos dá Ele nos concede esse verdadeiro amor do prazer de poder buscar em oportunidades de fazer o que é bom, né? E assim a gente vai se entregando e vai se aperfeiçoando e vamos recebendo as bênçãos do Senhor, tá certo? Somos ungidos, somos filhos ungidos, agraciados pelo Senhor. Preste atenção. Então, hoje eu venho falar sobre o que aconteceu, né, quando Jesus concluiu todos os discursos quanto aos seus discípulos, né, aqueles do capítulo 2, lá em Mateus, segundo Evangelho de Mateus, você que está chegando, segundo Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Eu vou ler todo ele e eu vou ler até o versículo 19, e aí depois eu venho falando alguma coisa, explicando quanto a esse pedaço, tá bom? Então preste bem atenção, você novo que está chegando, você se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todos. Depois que você fizer isso, não esqueça no final de compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém, seja você um evangelizador também. Um homem ou uma mulher ungida por Deus. Nós somos filhos ungidos. Assim como o Senhor Jesus foi ungido em Betânia, Jesus foi ungido na realidade 3 vezes, né? Ele foi ungido. Mas aqui neste caso eu vou falar sobre quando Jesus foi ungido em Betânia.
Então, preste atenção quanto o que eu vou falar e tome posse do que é bom, né? Carrega toda a grandeza do Senhor consigo, tá certo? Eu vou ler e venho com a explicação. E diz assim, no capítulo de número 6, versículo 1, segundo o Evangelho de Mateus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, mas tua casa celebrarei a Páscoa. O meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto
da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, tem bastante coisas para ler aqui neste pedaço, nessa parte. Mas eu vou parar por aqui quando ele foi para o Monte das Oliveiras. Veja bem, vamos entender aqui quanto à atitude de Maria, né? Maria agradou muito o mestre, não pelo perfume em si, porque por ela ter jogado o perfume nele, mas pela representação daquele gesto que ela cometeu. Então, isso está mostrando que o verdadeiro amor não consiste em palavras, mas em ações. Você entende? Portanto, o derramamento do perfume caracteriza a verdadeira adoração, que significa dedicar a Deus toda a honra e a devoção que Ele merece. Maria, ela derramou muito mais do que uma essência cara e perfumada em Jesus. A sua atitude foi a demonstração de tudo que Jesus representava para a sua vida. Por isso, ela abriu mão de que possuía do mais valioso para oferecer a ele. Então, ela deu o melhor de si, né? O que ela tinha de mais valioso era aquele perfume, que era caro, aquela essência. Então, o Messias foi tão tocado por aqueles gestos que logo afirmou: onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Deus nunca se esquecerá dos que o consideram acima de tudo. Você entendeu isso aqui? Deus nunca esquece aqueles que que fazem as coisas por amor a Ele. Quando se decide declarar o amor para com Deus, quando nós nos decidimos a declarar esse amor para com Deus, nós podemos declarar esse amor através da adoração. Ele se agrada de nós e Ele vai, então, transformando as nossas vidas. Ele vai nos transformando, porque Ele está vendo a nossa declaração de amor através da adoração, não só por palavras, né, mas através da adoração e através das nossas ações. Então, Jesus, Ele vai nos transformando. E Jesus se agrada das nossas atitudes, Ele sempre se agrada daquilo que nós fazemos de melhor. Jesus, Ele não gosta de estar sozinho, Ele nunca gostou de estar sozinho, Ele gosta de estar no meio de nós, por isso Ele andava em multidões, né? Onde Ele ia, havia multidões. Então, quando nós queremos homenagear, se você quiser homenagear Jesus, você pode homenageá-lo na sua casa, você entende? Ou até mesmo na igreja. Como você pode fazer isso? Adorando Ele, adorando o Senhor Jesus através dos louvores, né? A igreja, não só na igreja, quando você está na igreja, na hora dos louvores, que você pode adorar Jesus. Você pode adorar Jesus na sua casa, né? Cantando louvores para o Senhor. Ele se agrada disso, Ele gosta, Ele quer sentir, né? Ele está sempre presente nas nossas vidas. Ele não anda sozinho, Ele quer estar no meio de nós. Por isso Ele disse: eu estou no meio de vós, no meio de todos nós. Então, veja bem, nós não seremos salvos porque, como é que eu vou dizer? Porque nós trabalhamos numa igreja, por exemplo. Nós não seremos salvos por isso, só porque nós trabalhamos numa igreja ou porque contribuímos, né, com algum dinheiro dando para a igreja. Isso não vai nos levar à salvação, não. O que vai nos levar à salvação é quando nós cremos, quando a gente tem a plena convicção, né, com toda a nossa fé. Isso que é importante, quando nós cremos e servimos ao Senhor
com todo amor, com toda veracidade, você entende? Então, quando nós servimos ao Senhor com os nossos dons, né? Como é que eu vou dizer? Quando a gente serve ao Senhor com os nossos dons, por exemplo, eu estou servindo ao Senhor dando ensinamento, aquilo que eu aprendi, do que eu aprendo. Outros podem servir ao Senhor cantando louvores, outros podem servir ao Senhor ajudando pessoas necessitadas. Há muitas formas de servir ao Senhor nosso Deus, né? A gente quando nós agimos pela fé, né? E por isso nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus, porque nós estamos agindo pela fé, estamos sendo solidários, estamos ajudando, né, de alguma forma com os nossos dons, com os nossos talentos. E o tempo que a gente tira de dedicação para com Deus, você entende o que eu falo? Nós tiramos tempo para nos dedicar ao Senhor. Você já tirou o seu tempo hoje para estar com o Senhor? Ele gosta de estar sempre no meio de nós. Por isso ele andava com multidões. Ele não gosta de estar só. E assim nós vamos nos apegando, né, cada vez mais, cada vez que a gente adora o Senhor, cada vez que a gente busca na palavra, cada vez que a gente ouve a palavra, a gente vai se conectando cada vez mais com o Senhor nosso Deus. E aí Ele nos convida a ceiar com Ele, a estar com Ele em todo o tempo, você entende? Então, aqui a história de Maria nos faz lembrar, né? Faz lembrar quando ela derramou o perfume, né, que é em Jesus, que era um perfume, na época, né, era um perfume caríssimo, né? E ela se derramou aos pés de Jesus, mostrando o grande amor que ela sentia por ele, o amor, né? Ela estava declarando o amor por Jesus, porque Jesus ali já estava sendo preparado para o que iam fazer com ele, que queriam matá-lo, né? Então o que a gente aprende com isso? A gente aprende com esse exemplo de Maria, como nós devemos também amá-lo, adorá-lo, né? Adorar é a melhor coisa que nós fazemos. E o melhor lugar que nós podemos estar é quando nós estamos adorando, buscando ao Senhor. Esse é o melhor lugar que vai nos trazer vida, sabe? Vai fazer com que a gente possa viver em paz e em segurança. Quando nós nos derramamos para Deus, nós estamos prestando honra a Ele, e Ele vem e nos honra. Você entende? Quando nós nos derramamos para o Senhor nosso Deus, mostrando o nosso amor para Ele, Ele vem com seu amor e nos honra. Ele se derrama com o Espírito dele nas nossas almas, você entende? E aí ele vai cuidando da gente, vai nos deixando cada vez mais aquebrantado, né, para com ele, você entende? Ele vai nos enchendo do Espírito dele. Então, aprenda a amar o Senhor, aprenda a adorá-lo, aprenda a dizer para Ele quanto você o ama, quanto Ele é importante, que sem Ele nada podemos fazer, tá certo? Então, amanhã eu venho falando mais com vocês quanto a esse capítulo, né? Vamos falar da última Páscoa, né? E a ceia. Depois vamos falar sobre a prisão de Jesus, tá certo? E assim sucessivamente. Prestem atenção, continue orando, continue buscando no Senhor, continue fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, para que você venha ter a sua salvação. Lembre-se que não é dinheiro, não é um trabalho dentro de uma igreja que vai te levar à salvação, mas sim a fé e a adoração ao Senhor nosso Deus, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer.